Salve galerinha do canal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui para falar hoje do São Paulo do Diniz. Isso. Os Coringa do Diniz. O São Paulo tá fazendo um ótimo campeonato paulista. E, apesar de começar muito mal na Libertadores, fez um ótimo jogo contra a LDU de Quito. Então a gente vai analisar um pouco o começo da temporada do São Paulo, o que a gente tá achando e quais as nossas expectativas pro São Paulo no decorrer dessa temporada de 2020. Porque o São Paulo, que há algum tempo não vem sendo campeão em nenhum campeonato que disputa, seja campeonato paulista, ou campeonato nacional ou internacional, vemos evolução na equipe do São Paulo, principalmente vemos evolução no técnico do São Paulo, que é o Fernando Diniz. Então o intuito desse vídeo é analisarmos o momento, falarmos um pouco do passado, no caso 2019, e ver o futuro do tricolor paulista. O São Paulo vem alguns anos sem conquistar títulos, mas nesse meio tempo teve alguns times interessantes, bateu na trave de alguns títulos e fez algumas campanhas interessantes, vice de Campeonato Brasileiro. Curiosamente, uma equipe que impediu o sucesso do São Paulo foi o Atlético Nacional, né? Que é uma equipe que eliminou o São Paulo em 2014. Para mim, o melhor time do São Paulo nesse período sem títulos, com o Pato, Ganso, Luiz Fabiano, Allan Kardec, Rogério Ceni em um bom nível ainda, mesmo próximo da aposentadoria. Perdeu na semifinal no Morumbi, com requintes de crueldade, com o Allan Kardec escorregando no pênalti. E em 2016, com o Edgardo Baus e Caleri, perderam nas semifinais para o Atlético Nacional. Ou seja, é uma equipe que não vem conquistando o título, porém chegou das semifinais. Em 2016, com um Borja, numa temporada incrível. 4 gols em 2 jogos contra o São Paulo. Sim, o São Paulo em 2018 fez um ótimo campeonato brasileiro, foi campeão do primeiro turno, né, indo muito bem com o Aguirre, num time que era um time competitivo, mas não tinha tanto elenco, tinha um bom time, mas sim, no momento em que começou a aparecer no campeonato de pontos corridos, que vai aparecer mesmo, que é lesões, desgaste, os jogadores indisponíveis por cartão, o elenco não conseguiu manter o nível e o São Paulo acabou perdendo o título. Pra mim, o problema daquele time, além do elenco, é a idade do time. Era um time velho. Era um time que os destaques eram jogadores de acima da idade. Como o Nenê e o Diego Souza. Sim, sim. Até o próprio Jusilei, que tava vindo bem, que tem uma idade também. Então, mas o São Paulo foi bem no campeonato. Aí veio 2019. O São Paulo classificado para a Libertadores na pré-Libertadores, depois de terminar um turno na primeira colocação. Acabou não conseguindo nem ir para as fases de grupo da Libertadores. Com o técnico Jardim. E aí, depois da queda do Aguirre, eles decidiram apostar também num técnico interino e manter ele como o técnico pro ano seguinte, que foi o Jardim. Atual técnico da Seleção Olímpica. Da Seleção Olímpica. Ele tinha feito ótimos trabalhos na base, mas foi muito mal no time tricolor ali no começo do ano. Sim. Acabou eliminado na pré-Libertadores por Talleres. E isso foi uma queda muito grande. Ele caiu, inclusive, foi uma queda para ele e dele. Sim. E veio o Cuca. Só que o Cuca não pôde assumir o time por problemas de saúde e veio o Wagner Mancini, que apostou em jovens jogadores como Antony, Igor Gomes e conseguiu conduzir o São Paulo mal até aquele ponto a uma final de Paulista. Que não vinha há muito tempo. E acabou derrotado pro Corinthians, né? Foi vice-campeão paulista. Veio o Campeonato Brasileiro, o Cuca assumiu. Sim. O São Paulo tinha expectativa por causa do time que tinha, mas acabou transitando ali entre meio de tabela, bateu Libertadores, ficou um tempo ali dentro do G4, apareceu G6 ali. Ficou sempre ali nas partes de cima da tabela, mas nunca foi um candidato real ao título brasileiro. Inclusive acabou caindo por causa da campanha mediana do São Paulo no campeonato. Principalmente nos clássicos. O São Paulo tinha um problema em clássicos. A aposta foi Fernando Diniz, que tinha feito era um time bom do Fluminense, ele fez um time com poucas peças, com peças medianas para ruins, jogar um futebol muito bom. Sim. Mas não conseguiu os resultados. O Fernando Diniz é um técnico que para muitos ainda é o futuro e para outros não vai passar de um passado que não trouxe resultados concretos, mas trouxe sim rendimento. O Diniz, entre muitas críticas vindo da imprensa e da torcida São Paulina principalmente, conseguiu fazer o São Paulo, por causa da abertura do G5, lá por causa do título da Libertadores do Flamengo, conseguiu levar o time para a fase de grupos da
da Libertadores, apesar de ter resultados questionáveis. Ele fez a pré-temporada e começou 2020 ali no comando do São Paulo, de novo, com um time mais sólido defensivamente, que ainda tinha as ideias do Diniz, de posse de bola, de troca de passe, de triangulação e de um time ofensivo, mas que tinha também uma defesa mais sólida com Bruno Alves, Arboleda. Ele conseguiu manter coisas boas daquele time, só que ainda era um time que falhava em resultados, criava oportunidades, ia muito ao ataque, chutava muito ao gol, mas não fazia os gols. E esse é o problema do Diniz. O Diniz ele começa a carreira dele em evidência no Audax, um Audax muito competitivo, com um futebol muito agradável em 2016. Aí sua primeira grande missão no futebol brasileiro em alto nível é o Atlético Paranaense. Que ele não foi mal. Que ele conquistou o campeonato estadual, porém... E assim, muito do que o pessoal... Eliminou o São Paulo, inclusive, na Copa do Brasil daquele ano. E muito do que o pessoal vê do time do Thiago Nunes, que foi campeão foi uma base da Sul-Americana e da Copa do Brasil, foi a base que o Diniz construiu. Aí o Fluminense vendo isso, fez a aposta. E aí o Diniz, um dos problemas que o São Paulo tem, o Fluminense tinha muito, que era o quê? O poder fraco de finalização. O Fluminense, inclusive no jogo de demissão do Diniz no Fluminense, com a partida que ele perdeu de 1-0 pro CSA, em que o Fluminense criou 30 chances. Ele não fez nenhum gol. E esse era o time do Diniz. Tomava 7 chutes no gol e dava 30. O jogo acabava 1-0, 2-1 pro time adversário. Assim, o Fluminense tinha um elenco muito menos competitivo, muito menos numeroso, tinha muito menos qualidade do que o elenco do São Paulo hoje. E, assim, o time tava se acertando, tava em começo de temporada, perdia alguns jogos bobos, empatava outros jogos bobos, começou a ser muito prejudicado pela arbitragem no Campeonato Paulista. A torcida criticava muito o time do São Paulo, mas no momento que o time do São Paulo encaixou, os resultados começaram a aparecer, Sim. Inclusive em clássicos. Teve 2 empates contra Palmeiras e Corinthians, 2-0, mas conseguiu a vitória contra o Santos, 2-1, jogando um futebol muito agradável, 3-0 contra a LDU e outros jogos assim que o São Paulo mostrou um poder de dominância, dominou o time adversário, não deixou o time adversário jogar, conseguiu manter a posse de bola e ser efetivo com a posse de bola. Não é uma posse de bola tocando para um lado para o outro, é um time que mantém a posse e tem objetividade, que vai até o gol. Apesar das críticas, eu sempre fui um defensor do trabalho do Diniz. Eu também. Apesar de, às vezes, ele falhar nos resultados, e às vezes ser um time que ataca muito e defende pouco, de ser um time que cria muitas chances, mas também oferece muitas chances ao adversário, esse time do Diniz do São Paulo, ele consegue manter um equilíbrio. Ele mantém a posse, ele não deixa o adversário criar muito, ele mantém o adversário dominado, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Pra mim, o grande problema do Diniz é algumas escolhas que ele faz no setor ofensivo. A insistência em determinados jogadores. Inclusive, no último jogo, ele já entendeu que o Pablo deveria, né? Aí o Pablo entra no jogo e faz 2 gols. O problema, o Pablo estava sofrendo críticas, ele tinha feito um gol já na temporada, mas o jogo contra o Binacional ele perdeu 2 ou 3 chances claras de gol que acabaram culminando da derrota do São Paulo contra o Binacional, que foi uma derrota dolorida e... Pela maneira que foi. E também é um resultado que acabou prejudicando muito a campanha do São Paulo na Libertadores da América desse ano. Só que aí que tá, né? Por questão mundial do coronavírus, algo que tá afetando qualquer campeonato esportivo no mundo. Não é nem questão do esporte, qualquer coisa. Você sai na rua, você percebe o efeito. Inclusive, o que você tá fazendo aqui, Corona? Quarentena, vai embora depois. Mentira. E aí o que tá? Esse pode ser um problema pro São Paulo, porque o São Paulo, no meu ver, junto com o Internacional, das equipes da Série A, são as equipes mais em evolução nesse período do primeiro semestre. E aí essa questão pode prejudicar o São Paulo. Eu vejo o São Paulo com bons olhos pro futuro dessa temporada. A questão do Binacional que eu ia falar nesse jogo do Binacional é porque eu acho que ele não optaria pelo Pablo. Ele não ia com o Pablo naquele jogo, por mais que o Pablo tivesse sendo titular, mas o Vitor Bueno estava vindo bem e o Antony voltou para esse jogo. Só que o Vitor Bueno, por questão de uma lesãozinha que ele sofreu no jogo anterior a esse, ele não pôde jogar no Peru. Então, algumas convicções do Fernando Diniz, até mesmo no Fluminense, de permanência de jogadores no setor ofensivo, beira a teimosia.
E sabemos que técnicos teimosos tendem a ser demitidos. Eu acho que não foi o caso do Pablo, por exemplo. Então, mas ele já entendeu que o Pablo tinha que ter o seu momento no banco de reserva. Só que aí o Pablo entra e faz 2 gols. Ele entrou no jogo contra o Santos, mas E ele aí- é reserva do time porque o Pato tá jogando bem. Na minha opinião, é uma questão certa. Porém, sabemos que o Antony já foi vendido ao Ajax, então o Antony não fará parte do segundo semestre de São Paulo. Então provavelmente o Pablo irá voltar, caso não contrate. Mas o São Paulo tá buscando com a grana que vai receber do Antony, apesar de estar com um déficit grande e vai ter que usar uma parte dessa grana para quitar algumas dívidas, mas eles também já estão procurando um substituto ali para a posição de ponta, para ponta direita. Eles estão falando até da volta do Luiz Araújo, que está no Lille, na França, que é um bom jogador. Ele oscila muito em relação à reserva titular. Mas é um bom jogador. É que, na minha opinião, o São Paulo, por mais que tenha um elenco melhor do que as equipes anteriores a Fernando Diniz, ele precisa de reforçar em algumas posições. Precisa. Então, se vier os reforços necessários para encorpar esse elenco, que na minha opinião já é um elenco bom para uma disputa de campeonato brasileiro, é tanto que esse mesmo elenco conseguiu ser competente para ir direto para a Libertadores essa temporada, que é muito importante. Vimos o Corinthians, que não foi o que aconteceu, e como está sendo o ano do Corinthians. Então, o São Paulo, assim, reforçando ainda mais, por que não brigar entre os 4 melhores do Brasil? Sim, porque hoje os times do Brasil não tem o Flamengo, que você vê que é uma unanimidade, mas os outros que estão ali por trás são times que tem momentos bons, tem jogos não tão bons, também são times em construções. Eu não vejo o elenco do Palmeiras muito acima do São Paulo. Não, eu também, o Grêmio, que é um time forte, é um time que também está em reconstrução depois de algumas temporadas. O Inter talvez tenha sido a temporada que o Grêmio mais contratou, inclusive. Sim. O Inter também em reconstrução com um técnico novo, com o Kudê. O próprio Corinthians. O próprio Corinthians com o Thiago Nunes. O Santos com o Gesualdo. O Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo. Então são times que estão em reconstrução. Não tem, o único time em unanimidade é o Flamengo do Jorge Jesus, todo mundo sabe disso. E aí que tá, até no vídeo no canal do Campeonato Paulista, que até citei que, no meu ver, o São Paulo seria o campeão, isso em janeiro, justamente por isso, porque o São Paulo dos 4 era o único time que teria um trabalho em andamento. Que manteve o técnico. E é muito importante a questão de manter o técnico. E eu ainda acho que o São Paulo é um dos favoritos pro título paulista pelo que vem jogando. Pra mim, ainda continua dependendo do que acontecer, né, no andamento do Campeonato Paulista por causa da questão do coronavírus, o São Paulo tem tudo para ser campeão. Eu acho interessante a gente falar aqui dos destaques do São Paulo na temporada. Agradecer ao Twitter SPFC Estatísticas, muito bom. É um Twitter muito bom sobre estatísticas. Você que é São Paulino, gosta de ver estatísticas, dados sobre o São Paulo e usa o Twitter, é uma página muito boa. Os destaques da temporada de São Paulo. O Daniel Alves é o artilheiro por enquanto, 5 gols. O Vitor Bueno é o jogador que tem mais assistências, 4 assistências. O Pablo é o jogador que mais finaliza gol, 33 finalizações. O Daniel Alves é o jogador que mais dá passes certos, 922 passes certos. O Daniel Alves é o jogador que mais cria chances de gol, 34 chances criadas. E o Daniel Alves é o jogador que mais desarma. E essas 32 estatísticas, eu acho que vamos entrar em um senso comum de que o principal jogador do São Paulo no momento é o Daniel Alves. Com certeza. O Daniel Alves é um jogador... no Paulistão, o Daniel Alves... primeiro no índice do Footstat de nota, é o jogador que tem a nota mais alta, é o primeiro em passes certos, é o primeiro em chances de gols criadas, é o primeiro em cruzamentos certos, é o primeiro em posse de bola e é o segundo em finalizações. E uma estatística importante aí, todas são importantes, mas uma bem curiosa, é que ele é o primeiro em posse de bola tendo 14%, ou seja, 14% do tempo do jogo. Ele tem o controle. Então, era algo que se discutia muito em 19. Qual a posição do Daniel Alves no São Paulo? Lateral, meia, volante. E parece que o Diniz encontrou a posição dele. Ele é um segundo volante, atuando um pouco mais pela direita, que também tem os seus momentos de meia, de infiltração, de aparecer na área, mas ele também volta e controla o jogo. E lembrando que o Daniel Alves, ele surge na seleção brasileira com o Dunga, pelo auge, da questão do Maicon, como segundo volante. Sim. Ele fez partidas na Copa do Mundo 2010 como segundo volante. Inclusive no Paris... Na Juventus também. Na Juventus e no Paris Saint-Germain, ele chegou, no Paris Saint-Germain principalmente, ele fez essa função de segundo volante e também fez a questão na Juventus e no PSG também fez a função de meia direita. Que ele, sim, que eu achei... Na Juventus, em alguns momentos, ele foi ponta direita. Inclusive na campanha da Juventus vice-campeã, ele foi no jogo contra o Mônaco, ele foi o principal jogador da equipe. Jogou muito bem. Então, o Daniel Alves é um jogador que consegue fazer funções ofensivas
Mas ele também tem a sua importância defensiva para esse time de São Paulo. Então essa função de segundo homem de meio campo, ele tá jogando muito bem. Ele controla o jogo, ele é inteligente, ele tem visão de jogo, ele tem um bom passe, ele tem uma boa finalização, ele infiltra bem, ele enxerga os espaços. Ele é um jogador inteligente e que faz completamente a diferença. Pra mim, alguns jogadores... Vamos deixar os jogadores do Flamengo um pouco de lado, porque o time é quase uma máquina. Sim. Tirando ali Gabigol, que tá fazendo uma temporada incrível, o Gerson... Não, se tirar o Flamengo... O Daniel Alves é o melhor jogador em atividade no Brasil. Até a parada... Não concordo com ele pra seleção brasileira. Eu também não. Porque ele vai como lateral direito, ele não faz mais essa função aqui. Não. Eu acho que já... O ciclo dele já deu. O ciclo dele na seleção acabou. Sim. Mas... Se for um ciclo vitorioso... Hoje no Brasil, ele é o principal jogador em atividade, tirando os jogadores do Flamengo, óbvio. Sim. Então, eu acho que o jogador mais vitorioso da história do futebol tem tudo pra pegar um dos times mais vitoriosos da história do futebol brasileiro e fazer ele voltar pro lugar de onde ele saiu, mas vem batendo na trave pra treinar. O São Paulo irá ser campeão de alguma coisa. E eu acho que esse ano o potencial é gigantesco. Nem que seja o Campeonato Paulista. Não, o Paulista Já sai da fila. Exatamente. Então... Já vai deixar o torcedor feliz. Vamos lá. Sinceramente, eu não vejo nenhum time conseguindo fazer mais pontos que o Flamengo, tendo mais vitórias que o Flamengo em 38 rodadas. 38 jogos. Sim. Mas eu acredito que num jogo mata-mata, 2 jogos, frente a frente ali, Morumbi lotado, São Paulo ali, Daniel Alves, talvez dê pra eliminar o Flamengo. Aí é que tá. Mas você acha que o São Paulo vai ser campeão esse ano de algum título tirando o Campeonato Paulista? Eu não vejo o São Paulo forte em mata-mata. A mata-mata que eu digo no nível mais alto, seja Libertadores ou Copa do Brasil. Justamente por equipe oscilar. Porém, eu vejo um São Paulo a cada jogo e a cada semana que passa, né, até a paralisação, uma equipe que estava mais encorpada, tanto defensivamente como ofensivamente. O jogo deu uma grande mostra disso, o jogo do Santos. O jogo foi 2-1, mas o placar não refletiu o jogo. Não. O São Paulo poderia ter feito mais gols e nem ter tomado, porque foi um vacilo, que foi a única oportunidade que o Santos teve praticamente no jogo. Sim, acho que o Santos deu 3 chutes no gol. E assim, com a paralisação, a CBF não descartou, ao ser perguntada sobre a questão do... Fazer 19 rodadas. Exatamente. Em pontos corridos e fazer o mata-mata. Voltar a ser igual era em 2002, 2001, 2000. Mas por causa do coronavírus, né? Enfim, com esse time, supondo que o São Paulo irá disputar o mata-mata das oitavas até a final, com esse time, é uma equipe competitiva que pode ser campeão. Supondo que também... Mas eu não vejo o São Paulo sendo campeão. Supondo que também vai trazer alguns reforços, eu vejo o São Paulo conquistando algum título que não seja só... Eu acho que o Campeonato Paulista tem completas condições de ser campeão, mas eu também vejo o São Paulo conquistando alguma outra coisa. Não sei se é Libertadores, não sei se é Brasileiro, não sei se é a Copa do Brasil, mas eu vejo o São Paulo forte na disputa dos 3 torneios e eu vejo o São Paulo com condições de ser campeão de um dos 3. Eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. Tenho convicção que o São Paulo pode ser campeão de um dos 3. O único título que eu vejo ele sendo capaz e até, de uma certa maneira, favorito é o Paulista. Eu também acho. Porém, eu vejo o São Paulo se classificando para a Libertadores. Mas assim, 2021. São Paulo, um dos times mais vitoriosos do Brasil. Talvez o mais vitorioso. Que tem argumentos para você colocar ele no top. Um dos maiores, ou talvez o maior clube brasileiro. Falta um título pro São Paulo. Copa do Brasil. Quem sabe que se o Diniz não quebra o tabu de 7, 8, quase 8 anos sem título o título de nunca ter ganhado a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é uma incógnita, né? A gente colocou o Corinthians como um dos times que pode chegar. Eu creio que se fizesse um bolão nas oitavas de final da temporada passada, de 100 pessoas aleatórias que gostam de futebol, quantas iriam colocar o Atlético Paranaense? Talvez uma, talvez só o torcedor do Atlético nessa pesquisa. A Copa do Brasil ela é uma incógnita, porém o São Paulo... É uma incógnita tirando do Flamengo. O Flamengo é favorito. O São Paulo ele tem um histórico de perder para times que não é que sejam pequenos, mas para times que, de uma certa maneira... Menos expressivo que o próprio São Paulo. Na minha opinião, tirando 99, né, que foi o título que perdeu pro Cruzeiro, o São Paulo... 99 foi 2000...
Eu acho que foi O 2000. São Paulo, o mais próximo que ele chegou de Copa do Brasil foi 2012, contra o Coritiba. Depois ele perde pro Juventude, 2016. Mas é porque também, Aí depois perde pro... nos anos 2000, a gente teve um período que quem jogava a Libertadores Sim. não jogava a Copa do Brasil. E o Porém- São Paulo teve Porém, participações seguidas na Libertadores. Temos 8 anos que o São Paulo disputou a Copa do Brasil. Mas foram os 8 anos de crise de São Paulo. Talvez os Exatamente. piores 8 anos da história do Exatamente. tricolor paulista. Exatamente. Então eu acho que o São Paulo, depois de alguns anos assim, na escuridão, começa a ver uma luz no fim do túnel. E a luz se chama dinismo. Fernando Diniz. E um elenco qualificado. Alguns jogadores consagrados, como Pato, Daniel Alves. É um time interessante e eu torço muito para que o Fernando Diniz dê certo, porque ele é um cara que tem umas ideias muito legais de futebol. Bacana. Então eu torço pra ele e boa sorte, São Paulo. É isso, galera. Deixa o like, deixa o comentário aqui do que você acha da temporada do São Paulo e manda um vídeo pros amigos são paulinos pra ele ver que existe uma luz no fim do túnel. Depois de 8 anos, será que o São Paulo vai voltar a erguer uma taça? Vamos ver. Se o coronavírus deixar, a gente vê.